E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Quem já viu o início de Dragon Ball sabe muito bem que era uma história muito mais focada em comédia, e somente com o passar do tempo a história foi se tornando mais séria, apesar de sempre manter algum nível de comédia. E bem, um dos principais tipos de comédia que Akira Toriyama usava em seu mangá era uma comédia mais picante. E a coisa mais comum de vermos no início de Dragon Ball é cenas inapropriadas, digamos assim. Sabemos que Dragon Ball, como as outras histórias shonen, tem como público-alvo principal os jovens meninos, então é claro que essas cenas deveriam incluir mulheres, certo? E muito convenientemente no início de Dragon Ball tinha uma protagonista feminina, a Bulma. E o resultado disso é que a história é cheia de cenas muito quentes envolvendo a Bulma. Algumas cenas são inclusive muito absurdas e com certeza hoje em dia seriam proibidas de serem publicadas, ou seriam censuradas na maioria das mídias, como na verdade já é em muitos países. Pensando nisso, eu separei para vocês nesse vídeo as cenas mais absurdas de Dragon Ball envolvendo a Bulma. Querem ver as cenas mais absurdas de Bulma que hoje em dia seriam proibidas? Então pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem, podem ir para casa tomar café com leite e não interfiram na luta. Galera, antes de tudo, só um aviso para os fanboys de plantão. Eu sei que o objetivo de todas essas cenas que eu vou mostrar aqui eram ser cômicas, beleza? E como qualquer comédia, tem gente que acha engraçado e gente que não acha. O meu objetivo com esse vídeo não é julgar se a comédia em si é engraçada ou não, e também não é fazer juízo de valor sobre o autor para dizer se ele estava certo ou errado em fazer essas cenas. Aqui, eu só estou dando uma visão do quão absurdas essas situações são pela perspectiva dos próprios personagens, mostrando o caráter duvidoso dos envolvidos. Então isso aqui não é uma crítica ao Toriyama e nem um julgamento se as cenas são engraçadas ou não. É só para mostrar o quão loucos os personagens de Dragon Ball são. Para começar, vocês sabiam que a Bulma estava disposta a dar seu próprio corpo pelas esferas do dragão? Pois é. Quando conhece Goku e vê que ele tem posse da esfera de 4 estrelas, Bulma levanta o próprio vestido e oferece seu corpo para ele em troca da esfera. A intenção dela era que Goku só a tocasse, mas o fato é que no fim ela ofereceu seu próprio corpo ao menino, que só não aceitou porque não tinha esse tipo de malícia. O objetivo da cena era ser cômica, mas isso não muda o fato de que a Bulma agiu como uma verdadeira meretriz. A única diferença é que o pagamento não era dinheiro, e sim a esfera. Mas apesar de Goku se negar a ver o corpo de Bulma, isso acabou acontecendo acidentalmente pouco tempo depois. Em um momento ele pôs a cabeça na região íntima dela, e curioso por sentir algo diferente comparado ao que sentia com seu avô, resolveu dar uma olhada. Foi assim que o Goku descobriu que nem todo mundo tinha bolas. Vocês sabiam que Bulma já quis dar uma namorada com um homem mais velho? E quando eu digo mais velho, não me refiro a apenas 1, 2 ou 3 anos de diferença, mas talvez até décadas. Isso aconteceu quando Long estava transformada em um homem, e Bulma se apaixonou por esse homem sem saber que era um porco transformado. Ela tentou seduzir o sujeito na maior cara de pau, se gabando para ele do tamanho dos seus seios e dizendo que ficaria naquela cidade por um tempo. Com essas insinuações dela, dá para deduzir o que ela queria com ele, né? Mas o detalhe mais estranho é que ela nem conhecia o cara, e ele também parecia ser bem mais velho que ela. Aparentemente, ele parecia ter entre 30 e 40 anos de idade, e ela tinha 16. Falando em Bulma e homens mais velhos, é impossível não falar das cenas absurdas dela com o Mestre Kami. Falando da primeira delas, nessa cena Bulma prova que está disposta a tudo pelas esferas do dragão. Isso acontece quando o Mestre Kami, que também tinha um orbe, diz a ela que se ela quisesse o orbe dele, ela precisava levantar o vestido e mostrar seu corpo. Bulma, sem nem mesmo Mestre Kami precisar insistir muito, concordou em fazer isso. Essa cena já é absurda se vemos de forma superficial, mas se pensarmos um pouco mais, vamos ver que é ainda mais absurda do que parece. Por exemplo, o que Mestre Kami fez é um ato criminoso. E eu vou evitar dizer o nome aqui, mas todo mundo sabe como se chama o crime em que mais velhos ficam com mais novos, certo?
Outro detalhe absurdo está na própria Bulma, que em nenhum momento ficou irritada ou com medo da proposta. Ao contrário, ela parece ter gostado e só se sentiu um pouco tímida. E para tornar tudo ainda mais esquisito, parece que Bulma gostou de ser vista, já que ela brinca com a situação levantando o vestido várias vezes. Continuando com os absurdos de Bulma e Mestre Kami, temos uma cena onde ela promete beijar ele em troca do velho recuperar uma das esferas do dragão para ela. Quando o Mestre Kami cumpre a sua parte no trato, Bulma leva o Long para trás de Omura e pede para ele se transformar nela e beijar o velho. O Long diz que nunca iria fazer isso e ela nunca iria convencer ele. Mas depois temos um corte quando volta para a cena, ela já convenceu ele. O que Bulma fez? Bem, tenho certeza que alguma coisa suspeita aconteceu, mas o que é realmente absurdo vem depois, quando Long, cheio de malícia e querendo se aproveitar do corpo de Bulma ao mesmo tempo que quer punir ela por fazer ele fazer aquilo, ele decide exagerar na recompensa de Mestre Kami, e decide fazer algo muito mais do que beijar ele. E, bem, dois caras, um deles velho, a aparência de uma adolescente, nem preciso falar nada, né? Quem também tentou se aproveitar do corpo da Bulma foram dois soldados da Força Red Ribbon. Eles queriam pegar a força. E, por muito pouco, Bulma conseguiu escapar e não sofreu um crime. O corpo de Bulma não foi usado só para barganha ou tentativa de violência, mas também já foi usado para salvar uma luta perdida. Isso aconteceu quando Kuririn mexeu na blusa dela para mostrar suas comissões ao Mestre Kami, para que o Mestre Kami visse Bulma e espirrasse sangue pelo nariz para cobrir o Homem Invisível que estava lutando contra Yantia. Esse ato salvou Yantia de ser derrotado, então foi por uma boa causa, mas não deixa de ser um ato bem invasivo, para dizer o mínimo. Falando em Yantia, ele também teve seus momentos quando o assunto é aproveitar o corpo da Bulma, mas em defesa dele, todos os casos foram acidentais. Na primeira vez, Yantia estava espiando Goku e Bulma depois de ter sido derrotado por Goku no deserto. Então ele acidentalmente acabou vendo ela pela janela enquanto tomava banho. Nessa cena, Yantia conseguiu ter uma visão completa do corpo da Bulma e ela sequer percebeu que estava sendo espiada. No anime, essa cena não foi tão ruim porque teve um pouco de censura, mas no mangá, a cena é muito mais explícita. Também tem um momento em que Yantia acidentalmente toca os seios dela, pensando ser uma esfera do dragão, e em seguida a vê completamente nua enquanto ela dormia. Devem ter sido os acidentes mais felizes da vida dele, né? Esses foram os momentos completamente absurdos da Bulma em Dragon Ball. Ou melhor, alguns, porque se fosse citar todos ainda teria um bom tempo a mais de vídeo aí. Então eu peguei os principais. Agora digam aí nos comentários, vocês já tinham parado para pensar no quanto esses momentos foram absurdos na perspectiva dos personagens? Vocês já tinham parado para pensar no quão moralmente duvidosos todos eles são, incluindo a própria Bulma? Mas enfim, na opinião de vocês, qual personagem era o mais moralmente duvidoso? E qual é o momento mais absurdo? Comentem aí para eu saber. Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima, galera!